Vamos respirar bem profundamente e sentir toda essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia. O Hospital Santa Cruz, o Pingo de Luz. Sentir a presença de todos os espíritos que estudam junto conosco. Aprendemos juntamente. Sentimos a presença de Eleamar, o nosso dirigente do estudo do Pingo de Luz, e Ruiz, o nosso dirigente espiritual, e que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Antes de a gente começar, posso falar um negócio? Pode. Só que é o seguinte, nós temos muitas pessoas que estão acompanhando tudo através do nosso canal do YouTube. Muita gente assistindo, né? Então, só convidar essas pessoas que quiserem participar conosco ao vivo, que no site pingodeluz.org tem um link para participar ao vivo com a gente. Tá bom? Eu também tenho, antes da gente iniciar. Eu falei assim no estudo passado sobre os centros que ficaram fechados, sobre os trabalhos. E eu esqueci de colocar uma coisa. Né? Eu falei sobre os trabalhos que durante a pandemia ficaram fechados, e se não fazia a gente repensar que sobre o trabalho mediúnico. E quando a gente fala de trabalho mediúnico, a gente fala, eu compreendo, tá? Como a doação de magnetismo, de ectoplasma, como o acolhimento de espíritos sofredores, mas não em primeiro lugar, estar em primeiro lugar, trabalhar com obsessores. Quando a gente trabalha com obsessores, a gente precisa ter uma equipe totalmente elaborada, tá? Mas a gente sabe que, a partir do momento que a gente está trabalhando, o plano espiritual está retirando toda essa nossa energia para cuidar desses irmãos que são obsessores. A gente não precisa trabalhar com eles em primeiro lugar. A gente precisa sim. Os grupos vão ganhando afinidade, vão estudando e, se resolverem depois abrirem um trabalho de desobsessão, não há nada contra. Mas é necessário muito estudo, muito aprendizado, um grupo muito afinizado para que possa trabalhar. Tá bom? Então eu gostaria, porque assim, a gente aqui, vocês já vão conversando, mas tem pessoas na internet. Então, assim, nossa, a ideia de trabalhar na desobsessão. Não, para se trabalhar na desobsessão tem que ter um grupo muito afinizado. E aí onde vai se trabalhar todas essas crenças, né? Que também depende daquilo que o grupo quiser. Deu para ser claro ou está muito confuso? Tá claro. Entendi. Você entendeu? Eu entendi, mas eu conheço, né? Ah, tá. Eu conheço como um grupo. Bom, se alguém quiser, deixa alguma pergunta lá e aí a gente tenta depois ver, tá bom? Vamos lá? Então, Então, nós estamos na página 22, no capítulo 1. Esse parágrafo começa com: esses serão teus novos filhos. eu anotei esse parágrafo. Doravante serás o apóstolo da esperança, darás conforto educativo aos cristãos de todos os tempos, que foram atingidos pelo encanto da negligência e pela tirania da ilusão. As ovelhas... Da ilusão, né? Ilusão. Ilusão. Pelo engano da negligência. Engano. Aqui para mim tá um encanto. Mas o nosso PDF. pode ser que esteja diferente. E por isso que eu também falei da ilusão. É ilusão ou ilisão mesmo? Aqui é ilusão, que foram atingidos pelo engano da negligência e pela tirania da ilusão. Da ilusão. O seu está encanto e o nosso está engano. Tá. Então pode ter sido pelo PDF, tá? Não. Ilusão. Não. As ovelhas perdidas de Israel serão teus novos alunos. Ensina-lhes a pedagogia do amor. Restitui-lhes a herança divina dos filhos de Deus. Assegura-lhes suficientemente misericórdia
para testemunharem o roteiro do meu Filho amado. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Todos ainda vão florir, serão lírios nos campos da vitória, vão embelezar os destinos da humanidade. Então a gente tem Eurípides, que está ali trabalhando incessantemente para que a gente consiga caminhar. Então, eu É bem também sou um lírio no lamaçal. como que é? Eu sou um lírio no lamaçal. Mas nós somos um lírio. Mas olha, nós estamos no lamaçal, que eu entendo. E já somos lírios. Tem outros que ainda são só sementes, tá? Nós Tá somos bom. um lírio. Logo, logo a gente vai florir, aí vamos despertar para o campo da vitória. Não, A gente tá nós estamos despertando. florindo já somos um botão que já dá para perceber uma flor vindo. Que bom. Mas, assim, essa mudança não tem como sair do lamaçal. Você vê que nós lutamos, mas às vezes a gente está lá, perdido no lamaçal. E é paciência, é trabalhar diariamente, é se fortalecer. Mas olha, podemos olhar o copo, metade do copo vazio, ou seja, nós estamos no lamaçal, ou podemos ver a metade do copo cheio, nós já somos flores. Eu prefiro olhar o segundo, tá bom? Botão, nós já somos um botãozinho a desabrochar. Tá bom. Significa que nós estamos nos encaminhando para sair dessa situação, né? E no plano espiritual o tempo é diferente. Então, se a gente está se encaminhando para sair desse lamaçal, a gente, como ser humano, não pode esperar que aconteça, por exemplo, nessa encarnação. Entendeu? Mas nós precisamos trabalhar para que em alguma encarnação a gente esteja fora, entendeu? E é por isso que a gente precisa ficar feliz. Oi. A menos que a gente seja como a Maria de Magdala, né? Que numa tacada só ela fez uma transformação imensa, né? Isso para a gente é praticamente Você impossível. está falando, eu estava pensando sobre isso, mas será que ela já não era? E só estava no despertar? Sabe, uma coisa que a gente aprende na escola, né? É que quando a gente vai estudar a evolução, é que a evolução não acontece com saltos, ela acontece paulatinamente, né? Então, os nossos olhos nos enganam muito com relação às pessoas. Então a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, mudou da água para o vinho. Talvez ela já fosse diferente, ela precisou só despertar. Não se esqueçam, até uma determinada idade da nossa vida, nós somos o reflexo daquilo que os nossos pais nos dizem, aquilo que a gente aprende com os nossos coleguinhas. Quando chega uma determinada idade, o nosso espírito ele coloca para fora aquilo que ele é. E isso pode acontecer numa idade mais tenra ou numa idade bem mais avançada, depende do clique e da dispersar. Né? Então, às vezes, né, você vê Paulo. Enquanto ele era Saulo, ele era um tirano. Mas depois que ele virou Paulo, ele mostrou uma capacidade que os outros discípulos não tinham, né? E ele não fez isso naquele momento da estrada de Damasco. Aquele momento foi o momento do despertar. Ele estava defendendo uma ideia que para ele ainda não era clara. E quando ele viu Jesus e aprendeu sobre os ensinamentos de Jesus, ele falou assim, é esse meu caminho. E aí veio à tona tudo aquilo que ele era como espírito. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Não aconteceu de uma hora Ele já para outra. tinha isso dentro dele. Só foi o despertar, então. Isso. A gente está começando a ter isso, então acho que talvez a gente desperte por algumas coisas agora, mas na nossa próxima encarnação a gente vai estar muito melhor. E nesse sentido, a pior coisa que a gente pode fazer é a gente se comparar com outros.
Não adianta eu me comparar com Chico Xavier. Nossa, Eu sei que ele Jesus. está muito longe. Não adianta me comparar com os discípulos. Eles estão muito longe do que eu sou. Não adianta eu me comparar com a Valéria ou com vocês, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu aprendizado, cada um vai ter o seu Cada um tem o momento. seu tempo. Isso. Então, o que a gente precisa é se comparar com a gente mesmo. E é nesse sentido que eu falo, hoje já somos botões. No passado a gente era só raiz, viu? Misturada na lama ainda. E um passado não muito distante. Você vê só então como a gente cresceu rápido? Porque talvez a essência já estivesse lá. Isso. Já está lá. Só, Mas foi, foi só faltava o start, o despertar. o despertar aconteceu talvez com a Covid. A gente se sentiu tão oprimido que a gente procurou coisas novas e isso nos causou um despertar que agora a gente está pondo em movimento para que aconteça a transformação. Porque enquanto não havia Covid, havia o quê? Toda essa parte da sociedade, todo o nosso. Todo o fluxo, né, energético que todo mundo vivia. A gente estava no automatismo das crenças sociais, dos relacionamentos sociais, e aí a gente percebeu com a Covid que isso não faz parte de nós. Alguns sim. Não faz parte de nós essa convivência. Por quê? Porque nós somos privados da convivência social e continuamos vivos. E começamos a descobrir que coisas que tinham relação conosco, nós estávamos deixando de lado por causa dessa convivência social. E assim que eu falo, faz pensar, né? Ao mesmo tempo que a gente estava deixando de lado essa convivência social, a gente nunca sentiu tanta falta de um abraço, de um sorriso, de um beijo sincero. A gente nunca sentiu tanta falta disso, né? Dessa troca do magnetismo que a gente nem compreendia o que era, mas esse tá junto, né? É aquela coisa, tá ruim, mas tá bom, né? Tá Mas, ruim, mas tá bom. Porque quando sentiu, quando ficou longe, quando foi assim, você tem que ficar longe para você proteger o outro. para aqueles que estavam envolvidos em assistência social, sentiram muita falta e perceberam o quanto aquilo é importante. É mais do que eu vou ajudar o próximo, né? É importante para o próximo? Mas é importante para a pessoa, né? Aqueles que trabalhavam em assistência espiritual, muitos sentiram muita falta. E outros que não sentiram falta, neste momento estão perguntando: por que não me fez falta? O que eu estava fazendo ali? O que eu estava fazendo lá? O que eu deixei de aprender? Então, ensinou muito. Ensinou muito. E o que a Valéria falou do abraço, esse abraço nesse sentido, não é o abraço social, é o abraço fraterno. Coração de coração. Que é diferente, né? É aquela coisa assim, né? Vamos abraçar, vamos Você sim. sente até o vibrar do coração do outro, né? Quando você, eu senti muito isso no velório da minha mãe. Eu sentia às vezes o vibrar do coração da outra pessoa. Eu estou sem palavras, eu falei nem precisa, porque eu sentia o coração da outra pessoa vibrando comigo no abraço. Que coisa interessante, né? O acolhimento. Né? Agora assim, Acolhimento. você já tinha parado para pensar? Você ia pensar isso há 2 anos atrás? Não, era um abraço. Era um abraço, eu não ia me atentar para isso, entendeu? Exatamente. E aí, assim, a gente sentiu falta. E aí onde que veio o nosso crescimento? Por isso que o Sérgio fala, nós não somos mais as raizezinhas, nós já somos um botãozinho. Sérgio, Oi. você disse sobre as relações sociais. Eu acho que a pandemia trouxe para mim e para muitos que me cercam também o repensar na matéria. A gente não precisa de certas coisas que antes que eram fundamentais e que a gente percebeu que não é. Então, esse desapego à matéria, esse caminhar para o desapego também foi fundamental, né?
Sim. Verdade. Com isso, não estou falando que as relações sociais não devem existir ou que não são importantes. Elas são. Mas a gente precisa entender qual que é a prioridade que a gente dá para isso, né, para as convenções sociais e para aquilo que a gente quer ser como espírito. E a hora que a gente identificar essa prioridade, a gente vai saber se posicionar melhor perante essa situação. Não que a gente vai deixar de conviver, mas a gente vai ter essa presença melhor. Aí, Ca- Oi, Yara. Eu acho que sim, a gente precisa perceber que nós somos indivíduos, né? Que o nosso caminhar é peculiar, ele é particular e peculiar, né? E eu preciso do outro para fazer essa caminhada. Nós caminhamos juntos e separados. Eu acho que a gente não pode perder isto de vista, né? Nós precisamos desse acolhimento, do abraço, porque nós somos seres sociais, né? Desse abraço que acolhe, que aquece. Precisamos do companheiro para o trabalho, né? Mas é o nosso caminho que nós não podemos perder de vista. Eu acho que a pandemia teve a mágica de trazer isso, a gente para o caminho da gente. É isso aí. Quem conseguiu compreender a pandemia. Mas nós, depois de 2 anos, as coisas retornando, a gente vê que é por isso que eles falam muito, né? Alguns acordaram, despertaram, se tornaram botões de lírios, E outros mergulharam no charco de novo. e outros voltaram ao charco outra vez. Mas por quê? Porque não estão no tempo deles e vibrações de muita luz, de amor, porque um momento eles vão despertar. Um momento vai ser deles. Né? Nesse capítulo 1, mais alguma coisa? Ou podemos encerrar? Não tem mais nada. Oi? Eu não marquei mais nada. Não. Então vamos para o capítulo 2? O capítulo está aberto. Eu nunca sei se esse microfone está aberto ou está fechado. O capítulo 2 começa na convocação de Eurípides? Isso. Ah, então tem um negócio aqui que eu anotei, o parágrafo que eu achei interessante. Barçanufo partiu para continuar, partiu para servir com mais liberdade. A obra implantada na vida física teve continuadores honrosos. Seu desafio maior esperava-lhe nas esferas próximas ao orbe. Um enxame de doentes de outra natureza lhe bateria às portas. Uma nova dimensão de dores se lhe apresentaria ao coração bondoso. Uma nova ordem de lutas e armas a serem ensarrilhadas. Um outro cortejo de aflitos para confortar. Uma classe de doentes empedernidos suplicava-lhe a palavra salvadora, nos roteiros da educação de suas almas, clamando por piedade e compaixão. E aí passaram-se 82 anos desse momento glorioso da vida do apóstolo. Isso 82 anos de quando foi escrito o livro? Não, 82 anos de quando ele desencarnou. Ele desencarnou no início lá, 1900, acho que 18. Aí passou-se 82 anos, né? Aí nós vamos chegar no ano 2000. 2000. Ah, tá. Tempo da Terra, né? Tempo da Terra. Esses 82 anos é o tempo da Terra e não o tempo do plano espiritual, que é diferente. Eu não achei esse parágrafo dela. Onde que está? É o último parágrafo. É o último parágrafo. Só que tem... Oi, pode falar, Yara, desculpa. Uma pergunta, né? Aqui, quando ele diz uma classe de doentes empedernidos suplicava-lhe a palavra salvador, ele está falando do umbral mais pesado? Não, ele tá assim, não é do umbral grosso. Não, ali ele deveria, assim, não que ele não recebesse, o Hospital Esperança não recebesse do umbral grosso, né? Mas assim, do médio, mas eram realmente espíritos que não conseguiam compreender a lei do amor. Tá. Estavam totalmente distantes, né? E ninguém conseguia compreender nessa época o quanto que o amor constrói, quanto que o amor cura, quanto que esse alto amor faz. Agora que a gente começa a despertar,
porque nós estamos vivendo essa era do amor. Mas era Obrigado. algo que era assim, vamos dizer, amor. O amor vai me curar como, né? Então, assim, as pessoas não conseguem compreender, porque não sentiam, né? Não tinham, não faziam aquela união do sentir, do mental para o sentir. Não, eles não conseguiam. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Não tinha essa união. Até hoje a gente vê que muitos têm essa dificuldade, né? De unir esses sentimentos. Eu queria só fazer um comentário. Oi, fala. Pode falar, Sônia. Pode falar você, depois, como eu ainda não me achei, você fala aí. É o último parágrafo antes Da convocação de Eurípides. Começa com Barçanufo. Eu não tenho isso aqui. Na primeira, logo no capítulo da página 2? No capítulo 2? No capítulo 1. No fim do primeiro capítulo. Ela tá no final, ela falou capítulo 2, eu tô aqui na página 2. Começa com Barçanufo. No final do primeiro. Tá, agora Achou. entendi. Eu só queria comentar o seguinte. A desmistificação da morte, né? Olha o que fala, ó. Barçanufo partiu para continuar. E para nós, né, para a grande maioria da população, o partir encerrou. Encerrei um ciclo. Não, às vezes encerrou. Encerrou. Mesmo que a pessoa saiba que não continua, ela age como se fosse o fim. Então, o nosso pensamento quando uma pessoa parte, é claro que a saudade bate, que se a pessoa é muito próxima a gente fica triste, fica choroso, mas a gente nunca pode esquecer que ela partiu para continuar. Se ela continuasse aqui na Terra, talvez ela estacionasse, porque não teria mais condições de continuar. Não é verdade? Então, o partiu, quando a pessoa desencarna, a gente precisa encarar dessa forma. Olha, agora ele vai dar o próximo passo, né? E o segundo ponto que eu queria levantar aqui é: a obra implantada na vida física teve continuadores honrosos. E a nossa obra também vai ter continuadores honrosos. Se é uma obra do bem, os benfeitores espirituais não deixam uma obra boa morrer. Então, muitas vezes a gente fica, né, agarra como se aquilo fosse nosso e que eu não vou morrer porque senão isso acaba. Não, vai continuar de alguma forma. E se não for para continuar, é porque chegou o fim daquele ciclo, daquela obra. Então a gente tem que entender que o que a gente faz, se for do bem, vai ter continuadores. E o que a gente precisa trabalhar para desenvolver esses continuadores da nossa obra, para que ela continue depois que a gente partir. Porque ele não é um projeto nosso. Todo projeto é para a coletividade, né? No coletivo. Lembra quando eu falei assim, quando eu tive a notícia que o câncer tinha retornado, e o que eu pedi para vocês, que outro dia vocês estavam falando sobre isso? Por favor, não pare as vibrações, continue, né? Eu pedi chorando e todo mundo se aguentou, ninguém chorou naquele dia, mas todo mundo continuou. E é assim, né? Quando eu e o Sérgio a gente não pode participar, sempre tem aquele que assume, né? Que é o mais líder. A gente tem um monte de líder, né? Que vai, faz tal. Tem um monte de liderança. Mas quando o Sérgio e Valéria tá aqui, não, tô aqui, tô de férias. Fica todo mundo molinho. Aí a gente tem que se encher de coragem. Mas quando o Sérgio e a Valéria não estão, o que acontece? Os líderes se Desabrocham. Todo mundo se manifesta, todo mundo faz. É isso aí. Então tá todo mundo pronto. A obra é coletiva. Acho que a gente pode parar. Então na terça-feira, achou o que você queria perguntar, Solange? Mas é no capítulo 2, é na página 40, mas tudo bem, é uma coisa simples.
que ele fala de superação de modelo vertical de convivência. Eu não consegui assimilar isso. O que é modelo Quando a gente chegar vertical? lá, quando a gente vê isso na terça-feira, aí a gente Tá. discute melhor, tá bom? É porque Tá, aí tudo na bem. terça-feira nós vamos falar sobre a convocação de Eurípides. Tá, tudo bem. Olha, Ledinha, a gente está indo de peito e polpa. Hoje a gente conseguiu fazer meia página. De parágrafo em parágrafo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Capítulo 2 só tem anotação. Tudo bem, não tem problema. Eu também. Aff, Maria, eu fiquei absolutamente encantada com ele. Mas, Só tem ó, anotação. não é diferente? Se a gente estivesse lendo esse livro, como tantos romances que lemos, a gente teria esse aprendizado? Não. Não. Teria só o nosso ponto de vista, né? Mas esse aprendizado ajuda a gente quando a gente vai ler os outros livros que a gente está lendo lá. Aí a gente já tem o acréscimo desse aprendizado, fica tudo melhor, tudo mais A fácil. gente começa a questionar, né? É assim, isso é fé racional. Esse é o desenvolvimento da fé racional. Você desenvolver o seu pensamento. Você saber por que você está fazendo. E não porque você está lá na manada, Ou como porque, do ou Bruno. porque, ou porque alguém disse para você. Vai para a esquerda. Por que eu vou fazer o bem? Aí eu sei porque eu estou fazendo o bem. Eu sei as energias que estão envolvidas. Eu sei o que o futuro espera por mim. Né? Não é fazer o bem porque Jesus falou que tinha que fazer. É claro, a gente no começo é assim. A gente segue porque a gente confia que o que ele está falando é certo. Mas hoje, que a doutrina espírita pede para nós é que seja mais do que isso. Eu faço não porque a minha razão está mandando. A minha razão vai dizer para o meu coração, olha, mergulha de cabeça, funciona. Eu queria só fazer uma última pergunta antes da gente começar. Vocês falaram na sexta-feira... Na sexta? Ou foi na sexta? Ontem a gente não entrou direto com a elevação. O espiritismo não é uma religião? O que ele é? Uma filosofia? Ele é uma filosofia, ciência. A gente fala que ele tem um tripé. Ele está dentro do tripé. Então, a religião vem porque a ciência comprova e a filosofia também. Ó, deixa eu explicar de uma forma mais tranquila. Ele nasceu como doutrina dos espíritos. Os espíritos nos passaram uma doutrina. Por que ele não assumiu o papel de religião? Porque religião, na época em que ele nasceu, estava muito desgastada por tudo aquilo que acontecia pela imposição da igreja. Então ele nasceu com doutrina. Mas se você pensar em religião como o sentido da palavra, que é se religar a Deus, é claro que o espiritismo também é religião. Também é. Entendi. Isso. Posso ler? Opa, Posso pode? ler? Pode ler. Já podemos começar? Posso fazer as vibrações, Não, Valéria? minutos. 1 minuto e meio. É porque eu não tenho relógio. Posso Não, fazer, boa, você pode deixar. Valéria? Oi? Posso fazer as vibrações? Pode. Eu, hoje à tarde, fiquei lendo o livro Esperança. Com a graça de Deus, eu estou mais calma. De ontem para hoje, não chorei absolutamente nada, estou me fortalecendo. E eu comecei a ler o livro, eu estou no capítulo 3. Eu estou, assim, surtada. Com tantos espíritos no orbe, quantos bilhões, quantos milhões que eles vão falando. Numa casa de 5 habitantes encarnados, tem 20 desencarnados com a gente. Gente do céu! Que loucura isso! No mínimo. Olha a nossa responsa, no que a gente pensa, no que a gente fala. No planeta Terra, estima-se que tenha em torno de 50 a 60 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Eu estava lendo. É muita coisa. Olha como nós podemos trabalhar, né? Eu vejo assim, arregaçar as mangas e trabalharmos muito. Seremos beija-flor, mas tá tudo certo. Agora, na nossa época de eleição, levando muita serenidade, muita paz, pedindo paz a esse país, envolvendo,
sabe, para que seja eleito aquilo que precisamos para a nossa evolução, nenhum, nem outro, sabe? Não entrarmos na vibração de quem está certo, quem está errado, mas que, sabe, essa cortina de coisas erradas possam se abrir, mas as pessoas tenham o discernimento certo, sabe, que as pessoas possam ter essa liberdade de escolha e aquilo que for eleito é porque precisávamos todos passarmos, porque precisamos passar. É claro que nesse processo nós não podemos nos eximir de pesquisar para escolher a pessoa que vai defender vai defender melhor a nossa ideia, o nosso objetivo. Nós não podemos simplesmente jogar a moeda para cima e falar assim, vai esse, né? Então, nós temos que fazer esse trabalho, sempre. Mas cada um vai escolher por aquilo que acha que é melhor. Faça seu melhor. É isso que a gente fala. Depois, cada político vai fazer o melhor que ele acha que deve fazer e depois responder pelo aquilo que ele falou. Mas principalmente, vamos pensar desde agora, né? Vamos fortalecer. Nós somos, todos nós somos formadores de opiniões a partir do momento que a gente está numa rede social. Então, que a gente tenha esse discernimento do que a gente vai colocar lá, se é necessário. Não brigas nunca, mas fortalecer sempre o positivo. Mas né? sempre fortalecer o positivo. Porque nós temos já essa... A partir do momento que cada um faz parte de uma rede social, a gente tem A responsabilidade. essa responsabilidade, uma responsabilidade.